A caminho de uma reunião, ela viu o marido, que disse que ficaria em casa, saindo da academia com uma jovem atraente. O coração dela disparou. Por intuição, decidiu segui-lo. E então congelou com o que viu. O ar denso do escritório parecia pesar sobre os ombros de Camila Duarte. Aos 35 anos, ela era a personificação da competência, uma gerente administrativa que orquestrava os complexos bastidores de uma grande empresa de eventos em Belo Horizonte com a precisão de uma maestrina. As paredes de vidro de sua sala emolduravam a agitação da cidade, um contraste gritante com o silêncio focado em que ela se encontrava, mergulhada em uma montanha de contratos. Cada cláusula, cada adendo, passava por seu escrutínio implacável. Era um trabalho que exigia uma mente lógica, uma atenção aos detalhes que beirava a obsessão. Características que ela aplicava não apenas à sua carreira, mas a toda a sua vida. O telefone tocou, um som estridente que rasgou sua concentração. Era uma chamada de emergência, uma daquelas que faziam a adrenalina pulsar. Havia um problema no Espaço Mirante, um dos locais mais cobiçados da cidade, onde um evento de gala aconteceria no próximo fim de semana. Pendências na estrutura, problemas com fornecedores, o tipo de caos que só a presença dela poderia resolver. Camila suspirou, a mente já catalogando as possíveis soluções enquanto desligava o computador. A vida dela era uma sucessão de incêndios a serem apagados, e ela era a melhor bombeira que conhecia. Ao deixar o prédio climatizado e encontrar o calor úmido da tarde belo-horizontina, sua mente ainda estava a 1000 por hora, uma sinfonia de listas de tarefas e planos de contingência. Ela caminhava apressada pela calçada, o som de seus saltos marcando um ritmo urgente, quando algo do outro lado da rua a fez parar abruptamente, como se tivesse colidido com uma parede invisível. O ar pareceu fugir de seus pulmões. Ali, saindo da academia mais moderna do bairro, com um sorriso que irradiava uma energia quase juvenil, estava Rogério Nogueira, seu marido, seu sócio. O homem que naquela mesma manhã havia lhe dado um beijo sonolento na testa e jurado que passaria o dia trancado no escritório de casa, afogado em relatórios financeiros e planilhas de custos da empresa que construíram juntos. Ele havia dito com um bocejo teatral que nem se daria ao trabalho de tirar o pijama, tamanha a pilha de trabalho. E, no entanto, ali estava ele, no coração pulsante da Savassi, vestindo uma bermuda de compressão nova e uma camiseta regata que ela nunca tinha visto, o cabelo ainda úmido de suor, a pele brilhando com o esforço do treino. Ele não parecia alguém que passara a manhã analisando números. Parecia revigorado, vivo, como um homem que acabara de se libertar de um grande peso. O choque inicial, a pontada de irritação pela mentira desnecessária, teria sido administrável. Camila era pragmática. Talvez ele só quisesse uma folga, uma escapada da rotina esmagadora. Ela poderia entender isso. Mas o verdadeiro golpe, a imagem que fez seu coração despencar no estômago, não era a presença dele ali. Era a companhia. Rogério não estava sozinho. Ao seu lado, caminhando com a leveza e a graça de quem tem o mundo inteiro pela frente, estava uma jovem. Não devia ter mais de 23 anos. A pele do rosto estava corada, provavelmente pelo exercício, e um rabo de cavalo alto e ligeiramente desfeito balançava a cada passo. Ela tinha um sorriso fácil, daqueles que iluminam tudo ao redor, e seus olhos brilhavam enquanto ela falava algo que fez Rogério gargalhar. Uma gargalhada alta, solta, que Camila não ouvia há anos. Ele passou a mão pelo cabelo úmido, um gesto quase adolescente, um flerte descarado que ele parecia ter esquecido como se fazia na presença dela.
Ele não era apenas um homem conversando com uma amiga. Ele era um pavão exibindo suas plumas, encantado, cativado, completamente absorto naquele universo de dois que se formava na calçada. Uma onda de náusea subiu pela garganta de Camila. A reunião, a inspeção, as pendências urgentes do evento, tudo se dissolveu em uma névoa distante e sem importância. Havia apenas aquela cena, se desenrolando em câmera lenta do outro lado da rua. Uma verdade incômoda que ela vinha empurrando para o fundo da mente nos últimos meses começou a emergir com uma força devastadora. As chegadas tardias, as novas roupas de treino, o tempo excessivo que ele passava no celular, sorrindo para a tela e desconversando quando ela perguntava. "É o grupo do futebol, Cami, só besteira", ele dizia. E ela, a mulher lógica e racional, escolhia acreditar, porque a alternativa era um terremoto em fundações que ela acreditava serem de rocha maciça. Tomada por um impulso primitivo, uma necessidade visceral de entender, Camila agiu sem pensar. Ela se escondeu atrás de uma banca de revistas, o coração batendo descontroladamente contra as costelas, e decidiu segui-los. Aquele filme, o filme que ela nunca quis assistir, estava apenas começando, e ela, sem saber, acabara de comprar o ingresso para a primeira fila. O casal improvável atravessou a rua com a intimidade de quem compartilha segredos, rindo de algo que ele sussurrou no ouvido dela. Eles não foram para longe. Entraram em uma lanchonete da moda, um lugar vibrante e colorido, famoso por seus açaís cheios de complementos exóticos e calóricos. Um lugar que Rogério, com seu recente e repentino foco na vida fitness, deveria evitar como uma praga. Camila observou, da segurança sombria de um ponto de ônibus do outro lado da rua, enquanto eles escolhiam uma mesa no canto, perto da janela. A visão era clara, límpida e cruel. Eles não se sentaram um de frente para o outro, como amigos ou colegas fariam. Sentaram-se lado a lado, os ombros quase se tocando. Uma proximidade que gritava cumplicidade. O pedido chegou. Uma única e gigantesca tigela de açaí, transbordando de leite em pó, leite condensado, frutas e granola, com 2 colheres. A imagem dela mergulhando a colher na tigela e levando-a à boca, seguida por ele fazendo o mesmo, rindo quando um pouco de leite em pó sujou o nariz dela, foi como um soco no estômago de Camila. Era um ritual de casal. Um ritual que pertencia a ela e a ele nos primeiros anos de namoro, agora sendo profanado com uma estranha. Aquele homem na lanchonete não era o Rogério que dividia a cama e as contas com ela. O Rogério de casa era um homem cada vez mais silencioso, cansado, que chegava do trabalho e se jogava no sofá, os olhos vidrados na televisão, respondendo com monossílabos. Um homem cuja energia parecia ser drenada pelas responsabilidades da vida adulta. Mas o Rogério, que estava ali, dividindo um açaí, era leve, bobo, quase efervescente. Seus olhos brilhavam com uma emoção que ela não via há uma década. Ele gesticulava, contava histórias que a faziam rir, inclinava-se na direção dela, absorvendo cada palavra. Ele parecia ter reencontrado um pedaço perdido de sua juventude, uma versão de si mesmo que Camila achava que tinha sido enterrada sob o peso dos boletos, dos contratos e dos 15 anos de relacionamento. A dor que a atingiu não foi apenas a da traição, mas a do luto. O luto por perceber que aquele homem vibrante ainda existia, mas ele simplesmente não era mais para ela. Ele o guardava para outra. Com as mãos trêmulas, Camila pegou o celular. A lógica, sua fiel companheira, gritava para que ela fosse embora, para que não se torturasse mais. Mas o coração, aquele órgão traiçoeiro e masoquista, precisava de uma confirmação final, de um prego para selar o caixão de sua paz de espírito. Seus dedos voaram sobre a tela, digitando uma mensagem que era ao mesmo tempo um teste e uma armadilha. Amor,
Como estão os relatórios? Preciso deles ainda hoje para fechar o balanço do evento. Ela apertou enviar e ergueu os olhos, fixando-os na mesa do outro lado da rua. Ela viu o celular dele vibrar sobre a madeira. Viu Rogério pegar o aparelho, o sorriso desaparecer de seu rosto e ser substituído por uma careta de pura irritação. Ele não respondeu, apenas virou o celular com a tela para baixo, um gesto de descarte, de negação, um gesto que dizia: "Você não é importante agora." Camila respirou fundo, o ar arranhando sua garganta. Ela precisava de mais. Discou o número dele, o nome Meu Amor, com um coração ao lado, brilhou na tela dela. Do outro lado da rua, o celular dele acendeu novamente. Na frente de Isabela, sem um pingo de hesitação, ele apertou o botão vermelho. Cancelou a chamada. E então, como um golpe de misericórdia, ela o viu segurar o botão de energia e desligar o aparelho por completo. O mundo de Camila ficou em silêncio. Ele não estava apenas escondendo algo. Ele estava ativamente escolhendo a outra vida em detrimento da dela. Naquele instante, o chão sob seus pés, que ela sempre julgou ser de concreto, revelou-se ser de areia movediça. E ela estava afundando. A noite desceu sobre Belo Horizonte, mas para Camila, a escuridão havia chegado muito antes, naquela tarde, em uma calçada da Savassi. O trajeto de volta para casa foi um borrão. Ela não se lembrava do trânsito, dos semáforos, do caminho. Sua mente era um cinema particular, exibindo repetidamente a mesma cena. Rogério rejeitando sua ligação, desligando o celular, escolhendo o mundo dele com a outra em vez do mundo deles. Ao girar a chave na porta do apartamento espaçoso e elegantemente decorado, que eles chamavam de lar, um silêncio pesado a recebeu. Um silêncio que antes significava paz, mas que agora soava como oco, cúmplice de uma farsa. Cada objeto, cada móvel, cada fotografia nos porta-retratos parecia zombar dela. A foto do casamento com os dois sorrindo, jovens e cheios de promessas. A foto da viagem à Itália, ele a abraçando em frente ao Coliseu. Eram relíquias de uma vida que, ela agora suspeitava, talvez só existisse para ela. Ela precisava se recompor. A gerente de eventos, a mulher que resolvia crises, assumiu o controle. Tomou um banho longo e frio, tentando lavar não apenas o suor do dia, mas a sensação pegajosa de engano que a cobria. Vestiu uma roupa confortável, preparou um chá de camomila que desceu amargo por sua garganta e sentou-se no sofá, ensaiando a normalidade. Ela não o confrontaria. Não ainda. A explosão de raiva e dor seria exatamente o que ele esperaria, o que talvez até desejasse. Daria a ele o papel de vítima de uma esposa descontrolada e ciumenta. Não. Ela não lhe daria essa arma. Ela seria a atriz principal de sua própria peça, e o roteiro seria escrito por ela. Quando ouviu o som da chave na porta, horas depois, seu corpo inteiro se enrijeceu, mas seu rosto permaneceu uma máscara de serenidade cansada. Rogério entrou, e a performance dele era digna de um prêmio. Ele usava a mesma camiseta velha de uma banda de rock que sempre usava para ficar em casa e uma bermuda de moletom surrada. Os cabelos, antes úmidos de suor, estavam secos e ligeiramente despenteados, como quem passou o dia inteiro em frente a um computador. Ele carregava um ar de exaustão estudada, o mártir do home office. "Oi, amor", disse ele, a voz arrastada pelo cansaço fabricado. Ele se aproximou para beijá-la, mas Camila, em um movimento sutil e calculado, virou o rosto, fazendo com que os lábios dele encontrassem sua bochecha. Um contato frio e breve. "Dia puxado?" ela perguntou, o tom neutro, quase desinteressado. Ele suspirou, um suspiro longo e dramático, jogando a pasta sobre o sofá. "Você não faz ideia, Cami. Aqueles relatórios intermináveis. Olhar para planilhas o dia inteiro frita o cérebro de qualquer um.
Acho que meus olhos vão ficar quadrados. Ele caminhou até a cozinha, abriu a geladeira e pegou uma cerveja, tudo com a naturalidade de um homem que seguia a mesma rotina há anos. A naturalidade era a parte mais revoltante. A mentira não era um esforço para ele, era sua segunda pele. Camila o seguiu com o olhar, cada movimento dele sendo analisado, dissecado. Tentei te ligar mais cedo, ela disse, a voz soando casual, como se fosse um comentário sem importância. Precisava de um dado para a reunião no Espaço Mirante. Ele deu um longo gole na cerveja antes de responder, ganhando tempo. Ah, eu vi sua chamada. Desculpe, amor. A bateria do celular acabou bem na hora. Fiquei tão imerso no trabalho que nem vi o tempo passar e esqueci de colocar para carregar. Só vi quando fui ligar agora há pouco. A desculpa era tão esfarrapada, tão insultuosamente simples, que Camila sentiu uma vontade quase incontrolável de rir. A bateria. A mais antiga e patética das mentiras. Mas ela apenas assentiu. Acontece. Conseguiu adiantar tudo, pelo menos? Ele sorriu, um sorriso de alívio por ela ter engolido a isca tão facilmente. Sim, a maior parte. Amanhã finalizo o resto, mas chega de trabalho por hoje. O que temos para o jantar? Estou morrendo de fome. Ele a abraçou por trás, um gesto que antes a confortava, mas que agora parecia o abraço de uma serpente. Ela sentiu o cheiro dele. Não era o cheiro familiar de seu sabonete, mas um perfume diferente, mais adocicado, misturado ao odor de suor e açaí. Aquele cheiro doce e enjoativo estava impregnado em sua pele. A prova olfativa. A confirmação que ela não pediu, mas que a atingiu com a força de um tapa. Ela se desvencilhou do abraço dele com delicadeza. Pediu uma pizza. Não tive tempo de cozinhar. O dia foi corrido para mim também. Nos dias que se seguiram, Camila observou. Ela se tornou uma espectadora silenciosa de sua própria vida. E o que ela viu foi a construção de uma nova persona. Rogério, que antes reclamava da monotonia da academia, agora ia todos os dias com um entusiasmo contagiante. Comprou roupas novas de treino, tênis coloridos, um relógio moderno que media seus batimentos cardíacos. Passava mais tempo em frente ao espelho, arrumando o cabelo, experimentando novos produtos. Ele estava se rejuvenescendo, se reinventando, mas não para ela. Quando Camila perguntou, com uma falsa admiração sobre essa nova dedicação, ele respondeu com um brilho nos olhos. Pois é, amor, decidi que preciso me cuidar mais. Chega de sedentarismo. É bom para a cabeça, descarrega o estresse do trabalho. A ironia era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. O estresse que ele precisava descarregar tinha nome, idade e um sorriso fácil. Ela fingia acreditar, incentivava, elogiava. Fico feliz por você, querido. Está mais bonito, mais animado. Cada palavra de apoio era um pedaço de sua alma que ela sentia se partir, mas ela sabia que precisava manter a farsa. A confiança, aquela estrutura delicada e transparente, já estava trincada. Agora, a cada nova mentira, a cada desculpa esfarrapada, a fenda se alargava, ameaçando ruir tudo. Ela não podia mais viver na dúvida. Precisava de certezas, por mais dolorosas que fossem. A decisão foi tomada em uma madrugada insone, enquanto Rogério dormia ao seu lado, ressonando tranquilamente como um homem sem preocupações. Aquele som, que antes era uma canção de ninar, agora parecia o ronronar de um traidor. Ela se levantou e foi para a sala, o celular na mão. A primeira mensagem foi para Laura, sua melhor amiga, uma advogada de família afiada e pragmática, que já tinha visto os piores lados do amor. Laura, preciso da sua ajuda. Acho que o Rogério está me traindo. A resposta veio minutos depois, curta e direta. Acha ou tem certeza? Camila contou tudo. A cena na rua, o açaí, a ligação rejeitada, as desculpas. Laura não ofereceu palavras de conforto vazias.
ofereceu uma solução. Existem maneiras de ter certeza absoluta, Kemi. Mas você precisa estar preparada para o que vai encontrar. A verdade, às vezes, é mais feia do que a gente imagina. Determinada a arrancar o véu da ignorância, por mais que a visão por trás dele a aterrorizasse, Camila concordou. No dia seguinte, seguindo as instruções precisas da amiga, ela esperou Rogério sair para sua corrida matinal. Com o coração na boca, ela pegou o celular dele, que ele havia deixado carregando na mesa de cabeceira. As mãos dela tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o aparelho. Desbloqueá-lo foi fácil. A senha era a data do primeiro beijo deles. Outra facada de ironia. Em menos de 2 minutos, um aplicativo espião, invisível e silencioso, estava instalado. Ela devolveu o celular ao lugar exato, o coração martelando no peito. O ato parecia uma violação, uma traição em si. Mas como trair um traidor? Era apenas legítima defesa. A espera foi uma tortura. Por 2 dias, nada. As conversas dele eram banais, grupos de trabalho, o tal grupo de futebol. Camila começou a se questionar. Teria ela imaginado tudo? Teria sido um encontro casual, uma amizade inocente? A dúvida, plantada por anos de amor e companheirismo, era uma erva daninha teimosa. Mas na 3ª noite, a notificação chegou. Uma nova conversa, de um número não salvo, apareceu na tela do notebook de Camila, que espelhava o celular dele. O nome do contato era apenas Isa, com um emoji de estrela ao lado. E o que ela leu em seguida fez o mundo parar de girar. As palavras de Rogério, em um tom apaixonado e meloso que ela não reconhecia, pintavam uma realidade paralela, uma ficção grotesca, onde ela era a vilã coadjuvante. Isa, minha estrela, não aguento de saudades, contando os segundos para te ver de novo. A resposta dela veio rápida. Também, meu lindo. Mas e a situação aí? Alguma novidade? E então, a obra-prima da manipulação de Rogério se revelou em toda a sua glória sórdida. A mesma coisa de sempre, minha menina. Eu já não moro mais com a Camila, você sabe. Nosso casamento acabou faz tempo. Estamos separados de corpos. Só dividimos o mesmo teto por pura conveniência burocrática. Eu só dou um suporte porque ela tem uns problemas de saúde bem complicados. Sabe como é? Não posso simplesmente abandonar de uma vez. Minha consciência não deixa. Camila releu a mensagem 1, 2, 3 vezes. Problemas de saúde? Ela era a pessoa mais saudável que conhecia. Separados? Eles haviam dormido na mesma cama na noite anterior. A farsa era tão elaborada, tão cruel. Ele não estava apenas traindo-a. Ele estava reescrevendo a história deles, transformando-a em uma ex-mulher doente e dependente para justificar sua canalice. A conversa continuava. Além disso, temos as empresas juntas e desfazer essa sociedade é um inferno. Isso me prende a ela de um jeito que você não imagina. Mas nada disso importa. Você é meu presente e meu futuro. Você é a luz que apareceu para me tirar dessa escuridão. Camila sentiu os olhos arderem, mas as lágrimas não eram de tristeza. Eram de fúria. Uma fúria pura, incandescente, que queimava a dor e a transformava em uma determinação gélida. Ele havia construído um castelo de mentiras e ela, com as próprias mãos, iria demoli-lo, tijolo por tijolo, até que não sobrasse nada além da verdade nua e crua. E a pior parte, a parte que a fez tremer de raiva, era que a garota, a tal Isa, acreditava. Ela era a mocinha da história, resgatando um homem bom de um casamento falido com uma esposa doente e problemática. Naquele momento, Camila entendeu que sua briga não era apenas com Rogério. Era para resgatar sua própria identidade, sua própria história, que estava sendo roubada e distorcida por ele. A fúria que incendiou as veias de Camila naquela madrugada não se apagou com o nascer do sol. Pelo contrário, ela se assentou,
transformando-se em uma massa de gelo pontiaguda em seu peito. A dor ainda estava lá, um zumbido constante sob a superfície, mas a humilhação de ser retratada como uma inválida frágil, uma peça de caridade na vida do próprio marido, sobrepôs-se a qualquer outro sentimento. Ele não apenas a traiu, ele a despojou de sua força, de sua identidade, para seduzir outra pessoa. Ele a transformou em uma personagem patética em sua novela particular. E a outra, a jovem Isabela, era a audiência cativa, aplaudindo o herói que a resgatava. Por dias, Camila viveu uma existência dupla. Para Rogério, ela era a esposa de sempre, talvez um pouco mais quieta, o que ele atribuía ao cansaço do trabalho. Para si mesma, no silêncio de seu escritório ou nas longas horas da noite, ela era uma estrategista. Lia e relia as conversas, cada meu lindo, cada minha estrela, cada promessa de um futuro juntos, e sentia o nojo se solidificar em resolução. Ela não podia simplesmente confrontá-lo. Uma explosão de raiva seria descartada como histeria. Apresentar as mensagens impressas seria eficaz, mas deixaria a outra parte, a jovem enganada, no papel de vítima inocente que não sabia de nada. E isso Camila não podia permitir. A verdade precisava ser uma bomba de efeito triplo, atingindo Rogério, esclarecendo Isabela e, acima de tudo, libertando a si mesma. A decisão de procurar Isabela não foi fácil. Exigia que ela engolisse o orgulho, que se colocasse em uma posição de vulnerabilidade. Significava encarar a mulher que, mesmo sem saber, era o pivô de sua dor. Mas a necessidade de desmantelar a farsa de Rogério era maior. Através das conversas, Camila descobriu onde Isabela trabalhava. Uma pequena agência de publicidade no bairro Funcionários. Não foi difícil encontrar o perfil dela nas redes sociais. Um perfil aberto e cheio de fotos sorridentes, viagens com amigos e, claro, selfies na academia. Ela parecia uma garota normal, cheia de vida, o tipo de pessoa que não se envolveria conscientemente com um homem casado. Ou talvez, Camila pensou com um calafrio, ela fosse uma atriz ainda melhor que Rogério. Não importava. Ela precisava saber. Em uma tarde, com o pretexto de uma reunião externa, Camila dirigiu até a agência. Sentada no carro, do outro lado da rua, ela esperou. A ansiedade era um nó em seu estômago. O que ela diria? Como abordaria uma completa estranha para dizer: o homem que você acha que é seu príncipe encantado é meu marido e um mentiroso compulsivo? A situação era tão absurda que parecia tirada de um roteiro de filme B. Quando Isabela saiu do prédio, rindo ao telefone, Camila sentiu o coração disparar. Era ela. A mesma energia vibrante, o mesmo sorriso fácil. Tomando uma respiração profunda, Camila saiu do carro e caminhou em sua direção. Isabela, ela chamou, a voz mais firme do que esperava. A jovem se virou surpresa, o sorriso desaparecendo ao ver o rosto sério de uma mulher que ela não reconhecia. Sim, a gente se conhece? Camila sentiu os olhares curiosos dos pedestres. Meu nome é Camila Duarte. Eu sei que isso vai parecer estranho, mas eu preciso muito conversar com você. É sobre o Rogério. O nome dele pairou no ar entre elas. A expressão de Isabela mudou instantaneamente. A surpresa deu lugar a uma desconfiança defensiva. Rogério, o que tem ele? Quem é você? A postura dela era de quem se prepara para uma briga. Eu sou a esposa dele, Camila disse, as palavras saindo secas, sem emoção. Ela viu o choque nos olhos de Isabela, seguido por uma centelha de escárnio. A ex-esposa, você quer dizer? Olha, eu não sei o que você quer, mas o Rogério já me explicou tudo sobre a situação de vocês. Eu sinto muito pelos seus problemas, de verdade, mas a nossa história é outra coisa. As palavras dela, a repetição da mentira de Rogério, atingiram Camila com força. Problemas?
Que problemas? Camila perguntou, a voz cortante. Isabela hesitou, visivelmente desconfortável. Olha, eu não quero ser indelicada. Os seus problemas de saúde. Ele me disse que o casamento de vocês acabou há muito tempo, que vocês nem moram mais juntos, mas que ele te dá um suporte por causa disso e da empresa. Foi ali, na calçada movimentada, sob o sol forte da tarde, que o castelo de cartas de Rogério começou a desmoronar. Camila soltou uma risada, um som amargo e sem alegria. Problemas de saúde? Morando separados? Isabela, eu dormi na mesma cama que ele ontem à noite. Eu fiz o café da manhã dele hoje. Eu sou sócia e diretora administrativa da empresa que ele preside. Eu tenho a saúde de um touro. A única doença nessa história é a mentira patológica dele. A convicção na voz de Camila, a ausência de drama, a clareza dos fatos abalaram a segurança de Isabela. A jovem olhou para Camila de cima a baixo, como se a visse pela primeira vez. Viu uma mulher elegante, forte, que não se parecia em nada com a figura frágil e doente que Rogério havia pintado. A dúvida começou a florescer em seus olhos. Isso não pode ser. Ele não mentiria assim para mim. Ele não mentiria? Camila repetiu, a voz carregada de uma ironia dolorosa. Ele mente para mim todos os dias. Mente sobre onde vai, com quem está, o que faz. Por que você seria uma exceção? Ele te contou que eu sou uma coitada para que você se sentisse a salvadora dele. E contou para mim que vai à academia para aliviar o estresse, quando na verdade vai para te encontrar. Camila abriu a bolsa, as mãos firmes, e tirou o celular. Ela não precisou mostrar as conversas. Apenas abriu a galeria de fotos. A primeira era uma selfie dela e de Rogério, tirada no fim de semana anterior, em um almoço de família. Os dois sorrindo, ele com o braço em volta dela. A segunda era uma foto do interior do apartamento deles, a cama de casal arrumada, a decoração que era a cara dos dois. Esta é a nossa casa, onde ele dormiu ontem. E esta? Ela disse, mostrando a foto do casamento. Foi a promessa que ele quebrou. Comigo e, pelo visto, com você também. Isabela olhou para as fotos, o rosto empalidecendo a cada imagem. A verdade a atingia em ondas, afogando a fantasia romântica que ela vivia. As peças se encaixavam, as ligações que ele nunca atendia quando estava com ela, os fins de semana que ele nunca podia passar inteiro, as desculpas vagas. Tudo fazia sentido agora. Ela não era a mocinha. Era a outra, a tola. As lágrimas brotaram em seus olhos, lágrimas de humilhação e raiva. Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que fui tão burra. Ele jurou que estava se separando, que era só uma questão de tempo. Ele me fez acreditar que eu era o futuro dele. Naquele momento, algo mudou na dinâmica entre as duas mulheres. A rivalidade, a desconfiança, deram lugar a uma compreensão mútua e sombria. Ambas eram vítimas do mesmo homem, do mesmo egoísmo manipulador. Camila olhou para a jovem, chorando na sua frente, e não sentiu triunfo. Sentiu uma pontada de empatia. Você não foi burra, Isabela. Você foi enganada. Ele é um profissional. Ele mente como respira. A culpa não é sua, é dele. Isabela ergueu os olhos, o rosto manchado de rímel. E agora? O que a gente faz? A pergunta não era um pedido de conselhos, era um chamado à ação. A dor compartilhada havia forjado uma aliança improvável. Foi ali que Camila percebeu que o jogo havia virado de uma forma que ela não antecipara. Ela não estava mais sozinha em sua busca por justiça. Agora, Camila disse, a voz ganhando uma nova força, uma nova determinação. A gente mostra para ele o que acontece quando duas mulheres que ele subestimou decidem escrever o final da história. Ele gosta de teatro, não é? Pois vamos dar a ele um espetáculo inesquecível. A jovem, sentindo-se usada, traída em seus sentimentos mais genuínos, enxugou as lágrimas.
A tristeza em seu olhar foi substituída por uma chama de indignação. Ela assentiu, uma cumplicidade silenciosa se formando entre elas. O plano começou a tomar forma na mente de Camila, não mais um plano de vingança, mas de exposição. Um ato final onde as máscaras cairiam e o diretor da farsa seria forçado a encarar o público, sem falas, sem saída, sob as luzes da verdade que ele tanto tentou esconder. O pacto selado naquela calçada não foi firmado com palavras, mas com um olhar de entendimento mútuo. Duas mulheres, de mundos e gerações diferentes, unidas pela mesma decepção, pela mesma manipulação. A tristeza de Isabela, crua e visceral, rapidamente se metamorfoseou em uma raiva fria, um espelho da própria transformação de Camila. Elas não eram mais rivais, eram aliadas em uma guerra que não escolheram, mas que agora estavam determinadas a vencer. O encontro seguinte aconteceu em um café discreto, longe dos olhares curiosos. Ali, a história completa foi posta na mesa. Camila, com uma calma cirúrgica, detalhou os 15 anos de casamento, a sociedade na empresa, a teia de pequenas mentiras que culminaram na grande farsa. Isabela, por sua vez, contou sua versão. Falou do homem encantador que conhecera na academia, do flerte insistente, das promessas de um futuro brilhante. Contou como ele a envolveu em uma narrativa de heroísmo, onde ela era a luz no fim do túnel de um casamento fracassado, a salvadora de um homem bom preso a uma esposa doente e problemática. Cada detalhe compartilhado era mais um prego no caixão da imagem de Rogério. Ele não era apenas um infiel, era um arquiteto de realidades alternativas, um predador emocional que se alimentava da boa-fé alheia. Ele me disse que você tinha uma condição degenerativa rara, Isabela confessou, a voz baixa, cheia de vergonha. Disse que era por isso que ele não podia simplesmente ir embora, que precisava garantir que você ficasse bem, que tivesse todo o suporte. Ele usou sua suposta fragilidade para me fazer admirá-lo ainda mais. Que tipo de monstro faz isso? Camila ouvia, cada palavra uma nova camada de gelo se formando ao redor de seu coração. A audácia dele era ilimitada. Ele não apenas atraiu, mas usou uma doença imaginária como álibi, transformando a compaixão de outra mulher em uma ferramenta para seu próprio prazer egoísta. Aquele não era um deslize, um erro. Era uma crueldade calculada. O tipo de monstro que se acha mais esperto que todo mundo. Camila respondeu, a voz desprovida de qualquer emoção. O tipo que subestima as mulheres com quem se envolve. E é exatamente aí que ele vai cair. O plano não foi concebido em um rompante de raiva, mas construído com a precisão de um projeto de engenharia. Era um teatro, como Camila havia previsto, mas agora com duas atrizes principais e um roteiro impecável. Isabela, apesar da dor, revelou-se uma parceira formidável. Sua mágoa se converteu em um desejo ardente de desmascará-lo, de arrancar a máscara do homem que a fizera de tola. A primeira fase do plano era a mais difícil para ambas: manter a normalidade. Camila continuou seu papel de esposa dedicada, embora cada sorriso, cada gesto de afeto exigisse um esforço hercúleo. Ela ouvia as desculpas de Rogério para suas saídas, suas histórias sobre o estresse do trabalho e apenas assentia, um sorriso vago nos lábios. Por dentro, ela catalogava cada mentira, cada contradição, como um promotor preparando seu caso final. Para Isabela, a tarefa era ainda mais árdua. Ela precisava continuar sendo a menina, apaixonada, a amante crédula. As mensagens trocadas entre ela e Rogério, agora monitoradas por Camila, tornaram-se parte do jogo. Quando vamos nos ver de novo, meu lindo? Não aguento de saudades. Ela escrevia, seguindo o roteiro. E ele, o peixe, mordia a isca com voracidade. Logo, minha estrela, estou planejando uma noite especial pra gente. Uma noite que você nunca vai esquecer. A promessa dele,
lida por ambas, era carregada de uma ironia macabra. Seria, de fato, uma noite inesquecível. O palco para o ato final foi escolhido com cuidado. Um restaurante italiano recém-inaugurado, no bairro de Lourdes, um lugar elegante e badalado, onde Rogério queria levar Isabela para impressioná-la. Era perfeito. Público, sofisticado e, acima de tudo, um território neutro. Isabela, seguindo as instruções, marcou o encontro. Quinta-feira, às 8, para comemorar nosso primeiro mês juntos, ela sugeriu, a voz adocicada ao telefone, enquanto Camila ouvia ao seu lado, o coração batendo forte. Rogério concordou prontamente, exultante. A armadilha estava montada. Naquela mesma noite, em casa, ele anunciou a Camila com um ar de falso pesar. Amor, péssima notícia. Lembra daquele grupo de investidores do Sul? Pois é, eles estão na cidade e marcaram um jantar de última hora na quinta. Coisa de negócios. Chatíssimo, mas inevitável. Vou ter que ir. Camila, que já sabia do jantar de negócios, há dias, apenas suspirou. Que pena, querido. Mas tudo bem, trabalho é trabalho. Eu aproveito para colocar umas séries em dia. O alívio no rosto dele foi tão palpável que ela quase sentiu pena. Quase. Ele estava tão seguro em seu mundo de mentiras, tão confiante em sua própria inteligência, que não conseguia ver as paredes se fechando ao seu redor. A quinta-feira chegou, carregada de uma eletricidade quase palpável. Durante o dia, Camila e Isabela trocaram mensagens, ajustando os últimos detalhes. Havia um nervosismo no ar, a ansiedade que precede a estreia de uma grande peça. Às 7 da noite, Rogério começou a se arrumar. Ele tomou um banho demorado, passou seu melhor perfume, aquele que ele guardava para ocasiões especiais, e vestiu uma camisa de linho que Camila lhe dera de aniversário. Ele se olhou no espelho, ajeitando o cabelo, um sorriso de antecipação no rosto. Era a imagem de um homem indo para a conquista. Não me espere acordado, amor. Isso deve ir até tarde. Ele disse, dando um beijo rápido na testa de Camila. Tudo bem. Bom jantar de negócios, ela respondeu, a voz firme, os olhos encontrando os dele no espelho por um breve segundo. Naquele olhar, havia um universo de coisas não ditas, um aviso silencioso que ele, em sua arrogância, foi incapaz de decifrar. Assim que a porta se fechou, a atmosfera no apartamento mudou. A tensão deu lugar a uma calma focada. Camila não se arrumou para competir. Ela se vestiu para a vitória. Escolheu um vestido preto de corte clássico, elegante e sóbrio. Uma maquiagem discreta, mas com um batom vermelho escuro. Uma declaração de guerra silenciosa. Prendeu o cabelo em um coque baixo e severo. Ela não era a esposa traída buscando um confronto. Era a juíza, prestes a ler a sentença. Ela chegou ao restaurante 15 minutos antes do horário marcado. O lugar era exatamente como imaginara. Luz baixa, música suave, casais conversando em sussurros. A anfitriã a cumprimentou com um sorriso. Mesa para uma? Perguntou. Não, para duas. Minha amiga já deve estar chegando, Camila respondeu, a voz tranquila. Gostaríamos daquela mesa no canto, por favor, um pouco mais reservada. A mesa era estratégica, oferecendo uma visão clara da entrada e do salão principal, mas protegida por uma pilastra e um arranjo de plantas. Ela se sentou, pediu uma taça de vinho tinto e esperou. Cada minuto que passava, esticava a corda da expectativa. Pontualmente às 8, Isabela entrou. Ela estava deslumbrante. Usava um vestido azul royal que realçava sua juventude e um sorriso nervoso que só Camila conseguiria identificar. Ela caminhou até a mesa e as duas trocaram um olhar cúmplice. Ele está vindo. Acabou de me mandar mensagem dizendo que estacionou o carro. Isabela sussurrou sentando-se. Ótimo, Camila respondeu, tomando um gole de vinho. Lembre-se, Isabela, sem gritos, sem choro,
A nossa força está na nossa calma. Nós estamos no controle. A jovem respirou fundo e assentiu. Então ele entrou. Rogério atravessou a porta do restaurante como um astro de cinema. O cabelo perfeitamente arrumado, a camisa de linho impecável, um sorriso confiante nos lábios. Em suas mãos, um pequeno buquê de rosas vermelhas. Seus olhos varreram o salão, procurando por Isabela. Quando a viu, seu sorriso se alargou. Ele começou a caminhar em direção à mesa, o passo elástico de um homem que se sente o rei do mundo, completamente alheio à segunda figura sentada na penumbra. Ele estava a poucos metros da mesa, o buquê estendido, o nome Isa quase se formando em seus lábios, quando seu olhar finalmente se ajustou. Ele viu Camila. O sorriso congelou. A cor fugiu de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida de choque e incredulidade. O buquê de rosas escorregou de sua mão paralisada e caiu no chão com um baque surdo, as pétalas se espalhando pelo carpete como gotas de sangue. O tempo pareceu parar. O murmúrio do restaurante, a música suave. Tudo desapareceu. Havia apenas aquele triângulo, congelado em um instante de pura e devastadora revelação. O silêncio que se instalou ao redor daquela mesa era mais denso e pesado do que qualquer som. O rosto de Rogério era uma tela em branco, onde o pânico pintava traços de puro terror. Seus olhos, arregalados, saltavam de Camila para Isabela e de volta para Camila como um animal apanhado em duas armadilhas ao mesmo tempo. A mente dele, tão rápida para tecer mentiras, parecia ter entrado em curto-circuito. A realidade se partira em duas, e as duas metades estavam sentadas à sua frente, olhando-o com uma calma aterradora. A boca dele se abriu e fechou, produzindo um som inaudível, um balbucio patético de quem tenta encontrar uma saída onde não existe nenhuma. Camila, Isa, o que é isso? Eu posso explicar. A frase, o clichê universal dos culpados, saiu fraca, um fio de voz que se perdeu na atmosfera gelada que ele mesmo criara. Mas o roteiro daquela noite não lhe pertencia mais. Isabela, a jovem que ele moldara como uma boneca crédula, foi a primeira a quebrar o feitiço. Sua voz, antes doce e admirada, agora era afiada como um caco de vidro. Não, Rogério, você não vai poder explicar nada. Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dele, sem uma única lágrima, apenas um desprezo glacial. Você vai me explicar o quê? Que sua esposa não tem uma doença terminal, que vocês não estão separados, que você mentiu para mim todos os dias desde que me conheceu, que você me usou meus sentimentos para se sentir jovem e poderoso de novo? Não, Rogério, não há nada para explicar. Cada pergunta era um golpe, desferido com precisão, demolindo a fachada de homem honrado que ele tanto se esforçara para construir. Os outros clientes do restaurante começavam a notar a cena. Os sussurros se calaram, os garfos pararam a meio caminho da boca. O drama privado tornara-se um espetáculo público. Rogério, desesperado, virou-se para Camila, seus olhos implorando por algum tipo de misericórdia, talvez esperando a explosão de fúria que ele pudesse usar a seu favor. Mas o que encontrou foi pior. Encontrou a calma. Camila o olhava não com o ódio de uma esposa traída, mas com a distância de uma juíza proferindo uma sentença. Ela não levantou a voz. Não precisava. Sua presença, sua dignidade intacta, era a maior acusação. Você transformou a nossa vida, Rogério, nosso casamento, nossa empresa, em um teatro barato para alimentar seu ego. Ela disse, a voz clara e cortante, cada sílaba pesando 1 tonelada. Você me transformou em uma personagem doente e frágil na sua historinha. Pois bem, aqui está o seu palco final. As luzes estão todas em você, e a peça acabou. Ela fez um gesto sutil com a mão, abrangendo o restaurante, o silêncio chocado, as duas mulheres à sua frente. Acabou.
A finalidade naquelas duas palavras foi absoluta. Não havia espaço para negociação, para desculpas, para promessas vazias. Diante dos olhares de dezenas de estranhos, as duas se levantaram em um movimento sincronizado. Camila ajeitou seu vestido preto, uma figura de poder e autocontrole. Isabela, ao seu lado, parecia ter envelhecido 10 anos naquela noite, mas em sua postura havia uma nova e inabalável força. Elas não disseram mais nada. Apenas deram as costas para ele e começaram a caminhar em direção à saída. Rogério ficou para trás, uma estátua de humilhação no meio do salão. As flores caídas a seus pés, o perfume caro ainda impregnado no ar, o sorriso congelado em uma careta de pânico. Ele estava sozinho, abandonado pelas duas mulheres que enganou, exposto em sua mediocridade. Naquela noite, Camila não saiu derrotada. Ela não saiu como a esposa traída que faz um escândalo. Ela saiu livre, e ao seu lado caminhava outra mulher que naquela mesma noite também encontrou sua própria libertação. O arrependimento de Rogério não foi imediato. O primeiro sentimento foi a fúria da humilhação pública. Mas quando chegou ao apartamento silencioso e vazio, o peso do que havia feito começou a desabar sobre ele. A ausência de Camila não era apenas física, era um buraco na estrutura de sua vida. Ele percebeu tarde demais que a estabilidade, o conforto, a parceria que ela proporcionava não eram uma prisão, mas a âncora que o mantinha firme. Ele tentou ligar, dezenas de vezes. As chamadas caíam direto na caixa postal. Enviou mensagens longas, desesperadas, cheias de promessas e pedidos de perdão. Cami, eu errei. Eu fui um idiota, um imbecil. Eu te amo, por favor, vamos conversar. Eu faço qualquer coisa. As mensagens foram visualizadas e não respondidas. O silêncio dela era mais eloquente e mais doloroso do que qualquer grito. Nos dias seguintes, ele se arrastou. A empresa, antes um símbolo de seu sucesso, tornou-se um lembrete constante de sua parceria perdida. Ele via a sala de Camila vazia e sentia um pânico existencial. A verdade é que, sem a mente lógica e a organização dela, ele era apenas metade de um todo funcional. Ele a havia subestimado não apenas como mulher, mas como a viga mestra de sua própria vida. O arrependimento, quando finalmente veio, foi avassalador. Mas já era tarde demais. A cortina havia caído e não haveria um novo ato. E assim, a jornada de Camila nos mostra algo poderoso. Às vezes, a maior prova de amor próprio não é lutar para manter alguém que nos diminui, mas ter a coragem de explodir o mundo que conhecemos para construir um novo em nossos próprios termos. É sobre descobrir que a solidão pode ser mais acolhedora do que uma companhia que nos envenena. É sobre entender que em certas batalhas a vitória não está em lutar, mas em saber a hora de ir embora. Gostou da história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente para não perder nenhuma novidade. E conta pra gente aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. Um abraço, tenha uma linda semana e até o próximo vídeo.